Olá, pessoal que está aqui no nosso módulo do curso Passo a Passo para Alta Performance e Liderança. Sejam todos bem-vindos. Eu e o professor Laércio estaremos hoje aqui com vocês, apresentando passo a passo para que vocês possam desenvolver a liderança de vocês e conseguir entregar cada vez mais e mais resultados. Antes de começar a falar sobre esse tema, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você se considera um profissional de alta performance? Normalmente a gente escuta muito esse nome, alta performance, mas o que quer dizer um profissional, um líder de alta performance? Alta performance nada mais é do que você conseguir entregar resultados acima da média. É muito comum um profissional, por exemplo, um jogador de futebol, que tem um salário 5, 10 mil vezes maior do que outro jogador que joga no mesmo time, que tem a mesma função e normalmente ganha muito mais. E todo mundo fica se perguntando, mas o que esse profissional tem de diferente? Ele é um profissional de alta performance. Normalmente a gente vê isso muito no mundo do esporte e também no nosso dia a dia de trabalho. A gente se questiona por que o outro que faz a mesma coisa do que eu consegue ganhar muito mais, consegue ter uma visibilidade maior e eu não consigo. Porque esse profissional, ele entrega resultados acima da média. Então, se você quer ser um profissional de alta performance, entenda que você precisa entregar resultados acima da média para que você possa ter o reconhecimento, a autoridade, para que você possa ter o salário ou tudo aquilo que você busca na sua vida profissional, se você desenvolver a sua alta performance. E alta performance a gente desenvolve no nosso dia a dia. Você não consegue, fazendo um curso hoje, terminando um MBA, uma pós-graduação, você não vai ser um profissional de alta performance. A alta performance está ligada ao seu desenvolvimento pessoal e ao seu desenvolvimento profissional. Você precisa entender, conhecer os seus pontos fortes, os pontos que você ainda precisa melhorar para que você seja acima da média. É muito comum as pessoas elas falarem o seguinte: eu quero ser um profissional de alta performance, mas eu não me conheço, eu não sei os pontos que eu preciso melhorar, eu ainda não sei o que eu tenho de melhor. Tem profissional que tem um potencial extraordinário e não consegue visualizar esse potencial. Então, é se conhecendo que você vai entender que você pode sim se tornar um profissional de alta performance quando você busca o seu desenvolvimento. A gente precisa aprender a desenvolver as nossas competências. E o que quer dizer o desenvolvimento de competências? Com certeza, vocês aí que estão nos assistindo já ouviu falar da famosa sigla chá. Chá não tem nada a ver, tá, com que você sentar, descansar e tomar um chazinho, mas sim com atitude, com resultados. Chá significa o quê? Desenvolvimento de quê? De conhecimento, a sua busca constante, diária por conhecimento. Você está aqui hoje nos assistindo, você está aqui nessa imersão justamente buscando mais conhecimento. Isso quer dizer que você está buscando desenvolver as suas competências. Você precisa, né, desenvolver também as suas habilidades, ou seja, aquilo que você já é bom em fazer. Muitas pessoas focam muito em desenvolver novas habilidades, mas esquecem de desenvolver aquilo que você já tem de bom, aquilo que você já tem de melhor, para que se torne algo diferenciado dentro da sua profissão, dentro daquilo que você quer entregar. E é claro, não adianta nada eu ter todo o conhecimento do mundo, desenvolver as minhas habilidades, se eu sou um profissional que eu não tenho atitude de aplicar os meus conhecimentos e de mostrar as habilidades que eu tenho. E assim, eu não vou conseguir ter alta performance. Então, a alta performance, então, inicia em você começar a desenvolver essas suas competências dentro daquilo que você está buscando, dentro do seu crescimento. Existe um processo para nossa mudança comportamental. Nossa mudança comportamental está totalmente ligado à alta performance. Você jamais vai ser um profissional acima da média se você não tomar uma decisão. A decisão de quê? De ser o melhor na minha área, de escolher aquilo que eu gosto de fazer. Então, o primeiro passo é o quê? Decidir.
Quando você decidir o que você quer realmente para sua vida profissional, você precisa ter a atitude de estudar, a atitude de compartilhar conhecimento, de buscar ser melhor todos os dias, para que você tenha os resultados que você tanto espera na sua vida profissional e, claro, seja um profissional de alta performance. Quando a gente fala em desenvolver os nossos comportamentos, eu quero dizer que está ligado à influência. Nossos comportamentos são totalmente influenciáveis. Normalmente são influenciados por necessidade, pela situação que a gente está vivendo, por novas informações, pelos sentimentos. Então, quando você está triste, o seu comportamento é um, quando você está feliz, é outro. Quando você busca conhecimento na internet, uma área específica, aquilo ali vai mudar a sua mente, o seu comportamento. Quando você tem a necessidade, por exemplo, você assumiu um novo cargo dentro da empresa, então aquele novo cargo, ele te trouxe a necessidade de mudança comportamental. Então essas influências, elas mudam sim o seu comportamento, então você tem que ter muita atenção para que os seus comportamentos, para que todas essas influências, elas sejam influências positivas e não negativas dentro do seu comportamento, para que você se torne um líder de alta performance. Existe algo muito necessário quando a gente fala de alta performance em liderança. A primeira coisa é você aprender a se conhecer, buscar ferramentas, né? Hoje a gente tem aí a análise de perfil comportamental, a gente tem inúmeras ferramentas que podem te ajudar a se conhecer. O autoconhecimento é uma premissa para qualquer tipo de desenvolvimento. É necessário você buscar o seu autodesenvolvimento, ou seja, parar de terceirizar aquilo que é sua responsabilidade, que é o seu desenvolvimento, para que você seja um profissional autorrealizado. Você tenha autorrealização profissional e possa, claro, se desenvolver e ajudar o desenvolvimento de novas pessoas e de novos líderes, porque a gente sabe que o grande líder é aquele que prepara novos líderes. Então, a gente está aqui hoje para mostrar para vocês o que é ser um profissional de alta performance. E hoje, aqui com o professor Laércio, nós dois estaremos falando sobre isso, estou aqui mostrando para vocês. O professor Laércio vai trazer para vocês de uma forma muito clara, muito prática, formas para você entender passo a passo o que é ser um líder de alta performance. Dando continuidade no que a professora Vanessa trouxe, então vocês observam que ela faz uma explanação muito pontual, né, onde a responsabilidade do que nós queremos desenvolver, essa responsabilidade ela não pode ser transferida, seja para uma empresa, seja para uma equipe, seja para outros. Né? Nós costumamos falar que quando o profissional ele começa a perder a performance, é quando ele consegue fazer a transferência de incompetência. Tá? Quando ele começa a transferir a incompetência dele para a empresa, eu não vou fazer tal curso porque a empresa ela não paga, eu não vou desenvolver tal coisa porque a minha equipe não merece. Então, isso é algo muito ruim, tá? Para um profissional que busca performance. E quando nós falamos de liderança, eu costumo dizer que liderança é permissão. A equipe precisa permitir que você lidere. Né? E por isso que nós não podemos fazer um processo de embotamento, ou seja, eu tenho um estilo de liderança e esse meu estilo de liderança ele é o estilo que eu vou tratar, que eu vou atuar, que eu vou abordar todas as equipes, independente das unidades que eu esteja. Né? Não é assim. Nós devemos trabalhar com a liderança situacional. E o que é a liderança situacional? Quando eu tenho uma equipe em que o perfil de comportamento deles é um perfil de mais insegurança, mais fragilidade, eu preciso ter um acompanhamento maior, eu preciso ter uma proximidade maior. Quando eu tenho uma equipe que eles precisam estar mais soltos, é uma equipe que gosta de apresentar resultados, mas que gostam de buscar esses resultados. Então, eu preciso trabalhar no processo de democracia maior, uma liderança mais democrática, liberal, em alguns momentos. Né? Então, a liderança situacional é uma forma e uma estratégia para todo e qualquer líder desenvolver de uma forma assertiva com a sua equipe. Agora, quando nós falamos, eu quero desenvolver, eu quero buscar a liderança, existe um que nós chamamos de pirâmide da liderança.
Né? E o que seria essa pirâmide da liderança? A pirâmide da liderança é que nós precisamos desenvolver uma espécie de passo a passo, de forma até estratégica. Provavelmente você, onde você esteja atuando, ou, de repente, trabalhando em alguma empresa, alguma instituição, você observava o comportamento de algumas pessoas que muitas vezes chegavam e já acreditavam que elas deveriam chegar e começar a liderar. Né? E isso é uma falha. Isso é uma falha. Nós não chegamos liderando. Por quê? Porque, primeiro, nós precisamos ter uma admiração. A equipe precisa nos admirar. E essa admiração, pegando um gancho com o que a professora Vanessa trouxe, o chá, ou seja, as competências, nos dá isso. Você deve olhar para dentro de você e falar assim: o que eu sou excelente? No que eu sou excelente? Eu sou excelente em pediatria e neonatologia? Você tem que reunir toda a expertise para que as pessoas te admirem pela sua capacidade de tomar decisões muito mais assertivas dentro daquela área, dentro daquele segmento. Eu fico um pouco preocupado quando eu vejo profissionais que muitas vezes falam assim: ah, eu conheço muito de enfermagem do trabalho, ah, eu conheço muito sobre saúde mental, eu também conheço sobre centro cirúrgico, nossa, UTI é comigo mesmo, emergência é comigo. E aí ele não consegue desenvolver a expertise, né? A excelência. Então, a pirâmide da liderança, ela começa com uma base, que é a base da admiração. Quando a equipe ela consegue te admirar, ela vai permitindo que você lidere aquela pessoa, aquela equipe ou aquele grupo. E muitas pessoas falam assim: e se eu não conseguir liderar uma equipe de 150 pessoas? Eu consigo liderar uma equipe com. Daquelas 150, eu lidero 10. Então, as outras 140 você gerencia. Você gerencia através de quê? Através de estratégias, através de uma metodologia. Por quê? Porque normalmente somos pagos para ser gestor, para gerenciar. Gerenciar pessoas, gerenciar processos, gerenciar insumos, gerenciar materiais. A consequência de uma excelente gestão é a liderança. Então ninguém chega liderando. Nós chegamos fazendo uma boa gestão. Então, de uma forma bem hipotética, imagina você trabalhando dentro de um setor de emergência, onde chegou uma nova enfermeira, um novo coordenador, um novo profissional, e de uns tempos para cá, a antiga profissional ou o antigo profissional realizava reuniões fora do horário de trabalho, realizava treinamento fora do horário de trabalho. Você abria uma gaveta, não tinha os recursos disponíveis para você poder atender o paciente. E depois que ela chegou aqui, você começa a abrir gaveta, os recursos estão de forma mais organizada. Né? As reuniões, os treinamentos, você começa a ver que está sendo feita dentro do horário de trabalho. E aí você fala assim: nossa, que bacana. Está diferente a forma de trabalho, o processo de trabalho. E é depois que fulano chegou aqui. Então você começa dando a ele ali a capacidade de liderá-los, né? A permissão para liderá-los. Então a admiração é o primeiro pilar. Depois nós vamos para o reconhecimento. As pessoas querem ser reconhecidas, mas muitas vezes ser reconhecidas pelo quê? Você precisa mostrar no que você tem excelência, não no que você é bom. Porque ser bom não te mantém em lugar nenhum. Ser bom, ele pode fazer com que você entre, mas ele não te mantém em alguns lugares. Ser excelente, sim. Ser excelente. E a excelência de um líder é a capacidade de quê? É a capacidade de maturidade emocional, é a capacidade de autoconhecimento, é a capacidade de inteligência emocional, é a capacidade de tomar decisões, é a capacidade de gerenciar conflitos. Isso faz com que as pessoas te reconheçam como uma pessoa robusta, como uma pessoa educada, como uma pessoa assertiva. Então, observe, o primeiro pilar, ele entra com uma admiração. Eu admiro uma pessoa, e eu admirar não é admirar pela beleza, admirar pela roupa que a pessoa veste, nada disso. Nada disso. Um excelente profissional, ele não precisa desses tipos de artifícios e argumentos. Um excelente profissional, você que está aí acompanhando agora, você já deve ter percebido que se você chegar dentro de uma unidade que você tenha maior nível de excelência,
Se chegar dois profissionais, a forma com que ele pega um gelco, você sabe se ele é bom ou não, se ele tem conhecimento ou não. A forma que ele, dentro de um setor de emergência, de uma parada cardiorrespiratória, a capacidade dele ter a dinâmica na unidade, você sabe se ele tem ali um nível de excelência ou não. Então é isso, não é a vestimenta que vai determinar, e sim a postura que ele adota frente a algumas situações. E aí a equipe passa a reconhecer. Depois do reconhecimento, a equipe te respeita. A equipe começa a te respeitar. Ou seja, tem que falar sobre SAI. Olha, não pode deixar de falar com fulano, hein? Nossa, SAI é ele que, você sabe que ele manja muito. Vamos montar uma comissão de educação permanente. Não pode deixar de falar com Beltrano. Você sabe que ele manja muito dessa parte de cuidados paliativos. Queremos falar de cuidados paliativos. Nossa, tem que falar com Beltrana. Ou seja, você passa a ter o respeito da equipe, o respeito das pessoas. Aquilo que você fala, ou muitas vezes, quando você não está na unidade, as coisas funcionam melhor. Por quê? Porque elas não querem te decepcionar. Elas te respeitam num nível que é um nível que você conquistou. Né? Depois do respeito vem a confiança. A confiança não é algo que eu já chego dentro de uma unidade tendo. A confiança é algo que, quando você lê em algum livro, confiança é conquistada. A confiança vem depois da admiração. Primeiro eu preciso admirar uma pessoa. Eu não começo a confiar numa pessoa e depois admirá-la. Não, eu admiro e depois eu passo a me envolver um pouco mais. Né? E há pouco tempo, em uma das minhas redes sociais, me mandaram uma pergunta, perguntando assim, de forma prática, como eu diferencio uma pessoa que manipula de uma pessoa que influencia. Né? A manipulação é algo que eu preciso contactar. Eu tenho que ligar, por exemplo, para a professora Vanessa e falar para ela a postura que ela deve ter. No seu lugar, Vanessa, eu faria assim, eu faria assado. Estou manipulando ela. Influência, muitas vezes somos influenciados por artistas, influenciados por autores, influenciados por cientistas, por filósofos, e eles nem nos conhecem. Né? E nós também não nos conhecemos, não sentamos juntos para conversar. Mas ele tem uma capacidade de quê? De influenciar, de refletir bons hábitos, costumes, comportamento e até caráter. Né? Então, isso vem a confiança. E aí nós chegamos na influência. A influência é a capacidade que você tem de dirigir pessoas, equipes, independente da situação. Dirigi-las para onde? Não para onde eu quero ir, e nem para onde ela quer ir, para onde deve-se ir. Né? Influência é isso. Às vezes a pessoa trabalha no seu time e por ela, muitas vezes ela não tem um nível de motivação que faria com que ela trabalhasse num domingo. Mas a sua capacidade de influência exala de uma forma tão grande que ela pega e fala: eu venho, no domingo eu venho, pode contar comigo. E provavelmente você já deva ter ouvido alguém falando assim: eu vou fazer tal coisa não por fulano, e sim por você. Ou eu não vou fazer tal coisa pela empresa, e sim por você. E nós precisamos entender que empresas não contratam, empresas não demitem, pessoas contratam e pessoas demitem. Então, quando nós falamos de influência, é a capacidade que você tem de se envolver, de se relacionar, ter sensibilidade com pessoas, com seres humanos. Líderes não lideram equipamentos tecnológicos. Líderes lideram pessoas. Né? E equipamentos tecnológicos, materiais, insumos, eu gerencio. Né? Então, quando eu tenho a capacidade de desenvolver uma admiração, um reconhecimento, um respeito, uma confiança e a influência, aí eu consigo falar que eu tenho todos os atributos da pirâmide da liderança para falar assim: eu lidero. E se você está acompanhando agora esse nosso módulo, junto com a professora Vanessa, Laércio, aqui pelo INTH, você já deva ter pensado o seguinte: como que eu posso identificar se eu sou um líder ou não? Provavelmente você já deva ter pensado dessa forma. Como que eu consigo identificar? Então eu vou deixar aqui uma dica bem legal.
Todas as vezes que alguém te perguntar: "Você é líder?", você pode responder com toda a propriedade: "Olha, você tem que perguntar para os meus superiores, você tem que perguntar para os meus subordinados, você tem que perguntar para os meus pares, porque eu tenho características para uma liderança. Mas quem pode afirmar são as pessoas que trabalham comigo, que atuam comigo, né? O time que está comigo. Agora, o que você pode afirmar é que você tem uma capacidade gerencial. Se ela é boa ou ruim, aí é outra conversa. Mas você pode afirmar que você tem uma capacidade gerencial. Então, você gerencia o quê? Você gerencia tempo, de uma forma assertiva ou não. Você gerencia recurso financeiro, de uma forma assertiva ou não. Você gerencia recurso material, tecnológico, recurso físico, de uma forma assertiva ou não. Então, nós, quando entramos numa organização, numa empresa, numa instituição, não somos pagos para liderar. A liderança é uma consequência. Nós temos que nos preocupar em ser assertivos na nossa forma de gestão. E aí, consequentemente, nós vamos compreendendo esse processo da pirâmide de liderança, não é mesmo, professora? A gente tem que entender todo esse processo e, claro, aplicar, ter atitude para aplicar, para que a gente possa ser, né, líderes de alta performance, para que a gente possa ser profissionais diferenciados dentro do mercado de trabalho e a gente possa ter o poder de escolha. Eu sempre falo que o líder de alta performance é aquele que tem o poder de escolher estar onde ele quer estar, não onde ele tem que estar por dinheiro, por um salário ou por qualquer outro motivo. Exatamente, exatamente. E quando nós falamos que o líder, ele tem diferenciais, é porque ele tem uma maturidade emocional muito grande, que muitas vezes, quando alguém tenta, de uma forma ou outra, assediá-lo por dinheiro, por status, ele sabe muito bem onde ele quer chegar, né? O líder, normalmente, ele não segue uma tendência, ele segue uma essência. E essa essência é que faz com que ele se mova e faz com que também as pessoas que trabalham com ele, as pessoas que estão no time dele se movam junto. Isso mesmo, Laércio. Eu tenho certeza que todo esse passo a passo, ele tem que ser aplicado para que cada um de vocês aí que estão nos assistindo, né, que estão acompanhando essa imersão do ITH, possam ser profissionais diferenciados no mercado de trabalho. E eu quero aproveitar e fazer um convite a vocês. No próximo dia 11 de setembro, eu aqui de São Paulo e a professora Vanessa aí de Goiânia estaremos juntos no auditório do ITH desenvolvendo um treinamento, uma imersão voltada para a liderança, para a alta performance e para profissionais da saúde. Vai ser o dia inteiro um treinamento sensacional que você, estudante, parceiro do ITH, terá um desconto essencial e excepcional. Então, no dia 11 de setembro, das 8 horas da manhã às 18 horas, é um sábado, é uma imersão com ferramentas, métodos, estratégias e toda uma abordagem que tanto a professora Vanessa quanto eu, nós juntamos as nossas expertise e vamos fazer com que você saia completamente diferente. Então você tem aí o convite, tá? Dia 11 de setembro. Isso mesmo, dia 11 de setembro vocês podem aprender muito mais, buscar mais conhecimento para se tornarem líderes de alta performance. É isso aí. Ficamos por aqui, não é mesmo? Isso. Muito obrigada a todos vocês. Até mais.